Olá e bem-vinda, bem-vindo ao Relações Internacionais em Minutos. Hoje a gente tem em mãos uma obra que é, sem exagero, um clássico fundamental, A Cidade Antiga, do historiador francês Fustel de Coulanges, de 1864. E ele já começa com um grande quebra-cabeça. Por que que as leis, os costumes dos gregos e romanos, que a gente vê como os pilares da nossa civilização, nos parecem hoje tão bizarros quase? Exato, por exemplo, porque era proibido vender um lote de terra da família em Esparta, ou porque um irmão herdava tudo e uma irmã quase nada. A resposta, e é aí que Fustel nos guia, não está na política ou na economia que a gente conhece. Não, não está. Tem um lugar muito mais profundo. Bem-vindos. Hoje, na nossa série sobre as grandes obras que moldaram o pensamento geopolítico, a gente vai mergulhar fundo na tese central de Fustel. E a tese é: para entender as instituições, as leis e o poder no mundo antigo, é preciso primeiro entender a religião primitiva que governava cada lar. Uma religião que hoje está completamente esquecida. E nossa missão aqui é desvendar essa tese. É importante dizer que esta análise é uma síntese, claro, e um convite à leitura. Sem dúvida, a obra original é indispensável para uma compreensão completa. E se você gosta do nosso trabalho, já sabe, né? Curta, compartilhe este vídeo. Sua ajuda é fundamental para o canal continuar crescendo. Perfeito, então vamos começar pelo começo. Fustel de Coulanges abre a obra com um alerta crucial. Ele diz que o maior erro que a gente comete é julgar os antigos com a nossa mentalidade de hoje. A gente se vê neles, mas as mentes funcionavam de um jeito radicalmente diferente. É exatamente isso. Para ele, as grandes transformações sociais não acontecem por acaso. Elas começam na transformação das ideias. E a ideia mais fundamental de todas, a que sustentava todo o edifício, era sobre a morte. O que acontecia quando alguém morria? E a crença deles não era nada parecido com o que imaginamos, nada de céu, inferno ou reencarnação, certo? Nada disso. A crença primitiva era de que a alma não se separava do corpo. Ela continuava a viver com ele debaixo da terra, no túmulo. Uma vida subterrânea. Exatamente. Uma existência que continuava ali. E quando a gente entende isso, de repente os rituais fúnebres que parecem tão estranhos ganham um sentido. Literal. Muito literal. Quer dizer, quando enterravam um morto com seus roupas, armas e vasos. Não era simbólico. De jeito nenhum. Era porque acreditavam que ele continuaria a usar tudo aquilo. Quando derramavam vinho e deixavam comida, era para saciar a sede e a fome reais dele. Chegavam a sacrificar cavalos e até escravos, né? Sim, para que servissem um mestre na vida do túmulo. A lógica era essa. A consequência dessa crença, então, era gigantesca. Se a alma precisava do túmulo para viver, não ter um túmulo era a pior coisa que podia acontecer. Era a punição mais terrível. Uma alma sem sepultamento se tornava um fantasma errante, malicioso que atormentava os vivos. Por isso, a privação da sepultura era uma condenação. E veja que interessante, a felicidade eterna não dependia da sua conduta em vida, de ter sido bom ou mal. Dependia do quê, então? Dependia do cuidado que seus descendentes teriam com seu túmulo, se eles continuassem o culto. E essa crença deu origem à primeira religião, o culto aos mortos. Exatamente. Cada ancestral se tornava um deus para sua família. Um deus subterrâneo, um deus mani, como diziam os latinos. E os túmulos eram seus templos. E esses deuses exigiam um culto, claro. Um culto muito prático. O banquete fúnebre era uma obrigação. A família oferecia refeições nos túmulos em datas específicas e havia uma troca de favores, né? Se as ofertas fossem feitas, o ancestral era um deus protetor, bom, poderoso. A ele se dirigiam preces por ajuda e prosperidade. Mas se o culto cessasse? Ele se tornava um demônio perigoso. Então era um contrato, sabe? Os vivos alimentavam os mortos e os mortos protegiam os vivos. Ok, então temos o culto aos mortos, mas Fustel fala de outra divindade em cada casa, que ficava bem no centro dela. O fogo sagrado. Um fogo que nunca, jamais podia se apagar, mantido num altar. Apagar o fogo significava o fim da família. A extinção da família. E não era um fogo comum para cozinhar, era um fogo puro, aceso com rituais específicos, sem usar metais, alimentado com madeiras selecionadas. Era uma divindade protetora. A providência da família.
A ele se ofereciam as primícias da comida e as primeiras gotas de vinho em cada refeição. A ele se pedia riqueza, saúde e até virtudes como pureza e sabedoria. E Fustel mostra que esses dois cultos, o dos mortos e o do fogo, estavam intimamente ligados. Ligadíssimos, o fogo sagrado era chamado de lar em latim, e os ancestrais deificados eram os lares. Acreditava-se que o fogo era a representação da alma do ancestral e que o próprio antepassado estava enterrado ali, sob a lareira da casa. O fogo era a alma viva do morto. Isso muda tudo. Cada casa era, na verdade, um templo. E essa religião tinha uma característica fundamental. Ela era estritamente doméstica. Totalmente. Cada família tinha seus próprios deuses, que eram seus ancestrais. E os deuses de uma família não aceitavam a adoração de estranhos, eram até hostis a eles. O culto era um segredo de família, então. Um segredo, transmitido de pai para filho. O pai era o único sacerdote. Não havia uma igreja no sentido de uma instituição externa. Se você está gostando dessa análise profunda e chegou até aqui, que tal comentar a palavra fogo nos comentários? Assim a gente sabe que você está conosco. É uma boa. E não se esqueça, claro, de nos ajudar a divulgar o canal. Isso nos ajuda a crescer e a trazer mais conteúdo assim. Com certeza. Mas, voltando, essa exclusividade religiosa moldou a primeira e mais importante instituição, o casamento. Exato. O casamento, veja bem, não era sobre amor ou um contrato social. Era um ato de iniciação religiosa. Como assim iniciação? Uma mulher, ao se casar, tinha que abandonar os deuses de sua infância, a religião dos seus pais. Ela precisava ser adotada pela religião do marido. Ela não podia pertencer a duas igrejas ao mesmo tempo? Exatamente. A cerimônia do casamento, com a passagem pelo fogo sagrado do novo lar e o ato de compartilhar o pão sagrado, a confareatio, selava essa mudança de culto. A partir dali, ela adoraria os ancestrais do marido como se fossem os seus. Então o princípio que unia a família antiga não era o sangue ou o afeto. Era a comunidade de culto. A palavra grega para família, epistion, significava aquilo que está perto do fogo. O objetivo principal da família era um dever religioso, garantir a continuidade do culto para que os ancestrais não sofressem. E daí derivam todas aquelas regras que nos parecem estranhas. O celibato era uma impiedade, um crime contra os antepassados. O divórcio em caso de esterilidade era uma obrigação religiosa. E, o ponto crucial, era preciso ter um filho homem. Por quê? Porque a linhagem tinha que ser masculina. Porque a religião e o sacerdócio só se transmitiam pela linhagem masculina. A filha, ao se casar, abandonava o culto. Só o filho homem podia continuar o sacerdócio do pai. Isso nos leva à tal da agnação romana. O parentesco não era definido pelo sangue. Não, Então, um sobrinho filho da irmã do meu pai não era considerado meu parente. Não era, porque ele pertencia ao culto do pai dele. Mas o filho adotado, por outro lado, se tornava um parente completo, um irmão, porque ele era iniciado no seu culto. O laço religioso era mais forte que o de sangue. Muito mais forte. E essa mesma lógica religiosa definiu o direito de propriedade. A terra, o solo? Exato. A propriedade não era um direito do indivíduo, era da família. Onde estava o túmulo e o fogo sagrado, ali estava a terra da família consagrada por seus deuses. E por isso era inalienável, não podia ser vendida. Exato. Porque pertencia aos deuses e a toda a linhagem, passada e futura. Vender a terra era uma profanação. O que explica aquela lei de Esparta do início da nossa conversa. Perfeitamente. E o direito de sucessão seguia a mesma regra. A herança acompanha o culto. Como a religião passava de varão para varão, a propriedade também. O filho herdava não pela vontade do pai, mas por direito divino, como uma obrigação de continuar o sacerdócio. A filha não herdava, pois, ao se casar, abandonava o culto paterno. O testamento, como a gente conhece hoje, era proibido, então. Era desconhecido ou proibido, porque violava essa lei sagrada. E tudo isso culminava no poder absoluto do pai, o pater familias. Um poder que não vinha da força, mas da sua autoridade como sumo sacerdote, magistrado e rei da religião doméstica. O poder de vida e morte sobre a esposa e os filhos não era tirania.
era a autoridade do juiz supremo da família, responsável por manter a pureza do culto. Então, recapitulando a tese poderosa de Fustel de Coulanges, a célula primordial da civilização greco-romana não foi o indivíduo, foi a família. E essa família era, antes de mais nada, uma igreja, uma associação religiosa autônoma e soberana. Unida pelo culto ao fogo sagrado e aos seus ancestrais. E todas as grandes instituições, casamento, parentesco, propriedade, herança e governo, nasceram não de convenções sociais ou da força. Mas diretamente dessas crenças religiosas primitivas. O mundo antigo foi construído de dentro para fora, a partir do altar de cada casa. E Fustel de Coulanges nos deixa com uma provocação para a gente refletir. A cidade antiga, a polis, o que ela foi, então? Nada mais do que uma confederação dessas famílias e igrejas, que aos poucos concordaram em ter alguns deuses em comum além dos seus deuses privados. O que nos leva a uma pergunta final. Nossas sociedades modernas são fundadas sobre os direitos do indivíduo. Um conceito que era, como vimos, totalmente ausente na família antiga. Exato. E quando hoje a gente tenta importar ideias como patriotismo ou virtude cívica de Roma ou Atenas, será que a gente realmente entende o que elas significavam? O que elas significavam para eles, né? Para eles, esses conceitos estavam enraizados numa religião exclusiva, familiar, não numa moralidade universal como a nossa. O patriotismo era, no fundo, a defesa dos túmulos e dos altares da cidade. Fica a reflexão. O que vocês acham dessa conexão entre a religião privada e a formação do Estado? Deixem suas ideias aí nos comentários. É uma discussão fundamental. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Relações Internacionais em Minutos para mais análises de obras que definiram o nosso mundo. Até a próxima! Até a próxima!